Bom dia, pessoal! Vamos começar aqui mais uma aula prática nossa e hoje eu quero falar de um dos temas mais interessantes que a gente tem, que são os embargos de declaração. Embargos de declaração a gente vê a todo momento podendo entrar com embargo de declaração e às vezes a gente não presta muita atenção em alguns aspectos relevantes. Então é por isso que hoje eu venho aqui com essa temática para vocês, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, para a gente falar dos embargos de declaração. Então aqui já dando bom dia para a Vera, tá aqui com a gente, vou ajeitar meu microfone, a Celina já está aqui também, chegou, a Alexandra, Maria Catarina sempre com a gente também. Bom dia, pessoal, para a gente hoje poder falar aí desse tema extremamente interessante que são os embargos de declaração. O pessoal está sendo avisado, daqui a pouquinho então o pessoal vai entrando, mas a gente já vai conversando aqui a respeito desta temática, tá? Então, quando a gente vai falar de embargos de declaração, os embargos de declaração, e aqui deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, os embargos de declaração é uma temática relevante porque a todo momento, como eu disse, a gente acaba passando ali pelos embargos. E me permito aqui iniciar já conversando um pouquinho a respeito dessa temática, colocando aqui na tela de vocês alguns pontos que a gente pode chegar nos embargos de declaração. E olha aqui a linha do tempo do processo, só para a gente verificar. Quando eu tenho ali, então, uma petição inicial, tem a contestação, audiência, razões finais, teve a sentença, da sentença a gente sabe que cabem os embargos de declaração e também o recurso ordinário. Quando vai ter a decisão no recurso ordinário, eu tenho o acordo, também cabe embargos de declaração. Na fase de execução, do mesmo modo, quando a gente tem aqui sentença, cabe embargos de declaração. Acórdão lá no tribunal, cabe embargos de declaração. E aqui eu já vou deixar a primeira diquinha da nossa aula de hoje. Quando a gente fala de embargos de declaração da sentença, aqui, como regra, ele é facultativo. Como assim, professor? Se você não entrar com embargos de declaração aqui, não tem maiores problemas. Você vai poder levar a matéria que poderia ser levantada nos embargos no recurso ordinário. Então, se tiver uma omissão, uma contradição, obscuridade, você vai poder trazer aqui no recurso ordinário. Agora, quando a gente tem um acórdão regional e eu tenho uma omissão, por exemplo, obrigatoriamente eu tenho que entrar com embargos de declaração para tão somente depois entrar com o recurso de revista. Então atente-se, gente, que aqui é a primeira dica que eu já deixo para vocês. Os embargos de declaração são facultativos quando se trata de sentença, mas são obrigatórios quando nós falamos de acórdão regional. Tá? Mas vamos então aqui entrar no nosso estudo e eu vou aprimorando, apertando um pouco mais, como a gente faz então nas outras aulas. Eu começo de forma mais simples e depois vou aí estabelecendo uma diretriz um pouco mais apertada, dando aí alguns aspectos mais específicos dos embargos de declaração para vocês. Primeira coisa que a gente tem que saber é que os embargos de declaração têm previsão na CLT, então vem no artigo 897-A da CLT, e lá nesse dispositivo ele fala que os embargos de declaração eles cabem no prazo de 5 dias. Então é a primeira diferença que a gente tem para com os demais recursos, já que nos demais recursos o prazo é de 8 dias, os embargos de declaração 5 dias, tal como ocorre no processo civil. E aí vai uma segunda dica para vocês. Embora a gente tenha a regra própria na CLT, o TST, na Instrução Normativa número 39, estabelece que a gente vai aplicar ao processo do trabalho as diretrizes do CPC de forma supletiva, ou seja, a gente vai completar a CLT com as regras do CPC. Então, aqui no processo do trabalho, a gente aplica do mesmo modo que no Código de Processo Civil, ampliando então as diretrizes que estão estabelecidas ali na CLT. E a primeira ampliação que a gente tem, e a gente já tem que destacar, são as decisões que podem ser impugnadas por meio de embargos de declaração.
Por quê? Porque o artigo 897-A da CLT fala que cabem embargos de declaração da sentença e do acórdão. Só autoriza nessas duas hipóteses. No entanto, quando a gente vai lá para o CPC, no artigo 1022, ele fala que de qualquer decisão que tenha conteúdo decisório, cabem os embargos de declaração. O que significa, por exemplo, que a gente pode entrar com embargos de declaração de uma decisão interlocutória pelo CPC. E eu acabei de falar para vocês que o TST entende que eu admito o cabimento dos embargos de declaração nas mesmas hipóteses do CPC. O que significa, portanto, que aqui no processo do trabalho, além da sentença e do acórdão, eu também vou admitir embargos de declaração de decisão interlocutória. E é interessante a gente usar isso, especialmente quando você pede uma tutela antecipada. Então você vai lá e pede para o juiz uma tutela antecipada e o juiz vem e fala assim, não defira a tutela antecipada porque não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. É a tal da decisão do vestidinho preto, né? Aquela que cabe para qualquer ocasião, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Nesta hipótese, não tem fundamentação essa decisão judicial. Você pode entrar com embargos de declaração. Ah, professor, mas eu posso também entrar com unidade de segurança? Pode, mas aqui vai caber os embargos de declaração. Do mesmo modo, quando o juiz defere a tutela antecipada, porque presentes os requisitos do artigo 300, sem fundamentar, cabe embargos de declaração. Então é plenamente possível aqui neste caso, tá? Eu sou meio chato nessa hipótese e tem alguns juízes que vêm com aquelas decisõezinhas padrão lá, quando vai analisar a tutela antecipada, e eu sempre entro com embargos de declaração. E tem uma juíza aqui em Ribeirão Preto que vai na análise literal do artigo 897-A da CLT e fala, olha, não cabe embargos de declaração porque é uma decisão interlocutória. Só que nos nossos processos ela não faz isso. Nos nossos processos ela admite, que a gente fundamenta com base no CPC, com base lá na instrução normativa número 39, aí nos nossos casos ela analisa ali o embargos de declaração. E aí é até curioso isso, que eu já vi decisões dela em outros processos falando, olha, não cabe, porque o 897-A fala só em sentença e acordo, mas em processos que eu atuei, ela analisou meus embargos de declaração, porque eu fundamentei com base na instrução normativa número 39, tá? E vou continuar aqui. Qual outra decisão que se submete também aos embargos de declaração? A decisão monocrática do relator. Quando a gente vai lá para o tribunal, a decisão monocrática do relator, ela pode, então lá suponhamos que o relator vem e não conheça do seu recurso. Você pode entrar com embargos de declaração, nessa hipótese, se houver alguma omissão, alguma obscuridade, é plenamente possível você entrar e a própria súmula 421 assim admite, tá? E depois eu aprofundo um pouquinho mais nessa sistemática aqui. Tudo isso, como eu disse a vocês, vem no artigo 1022 do CPC, que é autorizado pelo TST lá na instrução normativa número 39, no seu artigo 9º. Então aqui atente-se para essa possibilidade, tá? De você entrar com embargos de declaração da decisão interlocutória e também da decisão monocrática do relator. Quando a gente fala em embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada. O que significa um recurso de fundamentação vinculado? Só cabe nas hipóteses expressamente previstas em lei. É diferente de um recurso ordinário que basta que eu não concorde com a decisão que eu posso ir lá e entrar com o recurso ordinário. Embargos de declaração, não. Embargos de declaração só cabe quando a gente tem os vícios expressamente previstos na lei. E nós temos 4 vícios que autorizam o cabimento dos embargos de declaração. Vamos comigo na tela. Primeiro vício é a contradição. O segundo, a omissão. O terceiro, a obscuridade. E, por fim, o manifesto equívoco quanto ao exame dos pressupostos extrínsecos dos recursos. Deixa eu começar aqui falando do quarto e depois eu vou colocando os demais.
Esse manifesto equívoco quanto ao exame dos pressupostos extrínsecos é interessante porque ele vem expresso na CLT e não vem no CPC. Mas como o TST admitiu a aplicação supletiva, ele fala que a gente soma aquilo que está na CLT mais o que está no CPC. Mas, de qualquer modo, é uma decisão que se submete aos embargos de declaração. Só que aqui eu gostaria de deixar um destaque o seguinte. O que é esse manifesto equívoco quanto ao exame dos pressupostos extrínsecos? Suponhamos que você tenha lá uma sentença e da sentença você entra com um recurso ordinário. Vem o juiz no recurso ordinário e diz o seguinte: olha, seu recurso ordinário é deserto, você não pagou o depósito recursal. Vem e fala que ele é deserto. Como ele diz que é deserto, a deserção, suponhamos lá o depósito recursal é um pressuposto extrínseco. Quais são os pressupostos extrínsecos? Pressuposto extrínseco, a gente tem a tempestividade, a gente tem a representação, o custas processuais, depósito recursal e também a regularidade formal do recurso. Então aqui no meu exemplo, ele não pagou depósito recursal. O juiz vem e tranca o seu recurso. O que você pode fazer? Entrar com agravo de instrumento. Ok? Mas antes do agravo de instrumento, é cabível os embargos de declaração. Então, aqui no processo do trabalho, se o juiz tranca o seu recurso ou o tribunal tranca o seu recurso por ausência de um pressuposto extrínseco, você pode entrar com embargo de declaração e falar para ele, olha, juiz, eu não paguei aqui o depósito recursal porque eu sou uma empresa que está em recuperação judicial, a CLT fala que não precisa pagar mais e por isso que eu não paguei. Aí o juiz vem, decide os embargos de declaração. Ok, então pode subir o seu recurso ordinário, você não precisa pagar. Admite, portanto, o cabimento dos embargos de declaração, tá? Antes o TST não admitia embargos de declaração nessa hipótese. Hoje é plenamente pacífico. Ainda que caiba o agravo de instrumento, também é cabível os embargos de declaração. E nessa hipótese também pode acontecer quando o processo sobe. Então, suponhamos que o seu processo foi para o TRT, chegou lá no TRT, ele vem e fala o seguinte, olha, você não pagou as custas processuais. Não pagou as custas processuais, o juiz aqui vem, o relator, e sozinho vem e fala, olha, não conheço do seu recurso ordinário porque você não pagou as custas. Ao invés de você entrar com agravo interno nessa hipótese, você pode entrar com embargos de declaração. E aí você entra com embargos de declaração falando, olha, eu não paguei as custas processuais porque eu sou beneficiário da justiça gratuita e assim sucessivamente. E entra com embargos de declaração, ele analisa isso e a partir daí, se conhecido os seus embargos de declaração, ele vai analisar o seu recurso ordinário como um todo, tá? Um segundo aspecto que a gente tem é a obscuridade. Obscuridade, convenhamos, o juiz não gosta quando se entra com um embargo de declaração falando que a decisão dele é obscura, porque ela não é clara, ela não traz então todos os aspectos ali que dá pra gente compreender. Mas se for uma decisão que a gente não consegue compreender, vamos entrar pedindo ali o afastamento da obscuridade, tá? Um outro ponto que eu gostaria que destacar bastante é a contradição. Contradição eu vejo bastante erro e contradição, gente, vou colocar aqui na tela para vocês, é quando? Quando houver uma incoerência interna na decisão, dentro da decisão judicial. Então a contradição pode ocorrer na fundamentação com o dispositivo, ou no dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão. Professor, não entendi muito bem isso. Suponhamos que o juiz venha lá no seu processo e diga o seguinte, olha, o trabalhador, a empresa levantou um acordo de compensação e tal e tudo mais, só que eu entendo que esse acordo de compensação ele não é válido. Então, na fundamentação, o juiz vem e fala que não é válido o acordo de compensação, ok? Então ele falou que não é válido. Na hora que ele chega no dispositivo, ele julga improcedente os pedidos de horas extras. Tem alguma coisa errada. Se ele invalidou a compensação,
e ficou demonstrado, o próprio juiz aqui na decisão judicial trazia a possibilidade de realização de horas extras e invalidou o acordo de compensação, como é que ele julgou improcedente as horas extras? Uma coisa não combina com a outra. Aqui tem contradição. Agora, suponhamos que o juiz não tenha invalidado propriamente o acordo de compensação, e aí ele vem e mantém a compensação e julga improcedente as horas extras. Aí o reclamante diz o seguinte: olha, quero entrar com embargo de declaração porque há uma contradição entre a decisão judicial e a prova testemunhal, que falou que aquele acordo de compensação não existia, porque ficou de acordo tácito e tudo mais, não existia. A testemunha disse isso. Ou seja, quando se busca uma contradição fora do processo, então suponhamos que o juiz, vamos pensar no exemplo contrário aqui, o juiz não analisou um acordo de compensação escrito que estava lá no processo e deu as horas extras, julgou procedente. Aí a empresa vem e entra com embargo de declaração por contradição porque ele não olhou aquele acordo de compensação que estava no processo documental. Toda vez que eu tenho que olhar fora da casinha, ou seja, eu tenho que olhar fora da sentença, não é mais contradição. Então atente-se para isso. Não se entra com embargos de declaração por contradição quando o que você busca está fora da sentença, está fora da decisão judicial. A contradição tem que ser interna. A contradição tem que ser ali dentro, entre a fundamentação, o dispositivo, na própria fundamentação. O juiz fala uma coisa, depois fala outra, ele é contraditório. Aí o embargo é por contradição, tá? Na dúvida, gente, entre com embargos de declaração por omissão. Por quê? Porque a omissão ela é muito maior. Então aqui fica a nossa terceira dica. Na dúvida, você vai entrar com embargos de declaração por omissão. Mas e quais são esses casos então de omissão? Vamos olhar então aqui a omissão. A omissão ela vai existir quando o juiz deixar de apreciar um pedido ou um ponto controvertido. Vamos lá, quando ele deixa de analisar diversos aspectos. E o próprio artigo 1022 remete ao 489 e olha o que ele diz. Considera omissa uma decisão. Primeiro, que deixar de se manifestar sob tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicáveis ao caso sob julgamento. Suponhamos que você esteja falando, por exemplo, de um atestado de antecedentes criminais. Então está discutindo lá a indenização por danos morais, atestados de antecedentes criminais. O TST tem um recurso de revista repetitivo, que é o tema número 1, que fala a respeito dos atestados de antecedentes criminais. E suponhamos que você tenha levantado isso, falou, olha, não está dentro daqueles casos que permite atestado, por isso que tem direito à indenização, em ré ipso, parará, parará. E o juiz vem e indefere a indenização e não se manifesta a respeito desse recurso repetitivo, dessa tese que é de observância obrigatória. Neste caso, cabe embargos de declaração. Segunda hipótese, deixar de se manifestar sobre incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É a mesma sistemática do anterior, porque se trata de uma decisão obrigatória. Terceiro caso mais próximo da nossa realidade. Se limitar à indicação, à reprodução ou à parafrase de ato normativo sem explicitar a relação com a causa ou questão decidida. Isso é muito comum acontecer, gente. Suponhamos que o juiz venha e diga o seguinte: indefiro a equiparação salarial porque não preenchidos os requisitos do artigo 461 da CLT. Decisão genérica, simplesmente copiou ali o dispositivo. Ou ao contrário, pior, ele vem e diz o seguinte, olha, reconheço a existência da equiparação salarial porque há identidade de função, sem explicar quais são as funções. Simplesmente reproduz, copia, parafrase do artigo 461. Traz os requisitos só copiando o artigo 461, sem explicar
sem fazer o nexo entre os fatos e o dispositivo. Neste caso, nós temos uma decisão omissa, porque você dá os fatos para o juiz, ele te entrega então a decisão judicial fazendo a conjugação entre os fatos e a norma. E aí ele precisa explicar. Olha, a identidade de função, porque o reclamante fazia isso, o paradigma fazia aquilo. Não há diferença de produtividade, porque um fazia tal produtividade, o outro fazia tal. Ele tem que então fazer essa correlação fática, não basta simplesmente ele reproduzir o dispositivo. Então aqui a ideia é que o juiz tem que fazer a subsunção dos fatos à norma, tá? Se não fizer, cabe embargos de declaração. Quarta hipótese, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então vem o juiz e fala que teve abuso de direito, se é litigante de má-fé. Não pode simplesmente vir o juiz e falar, ó, você é litigante de má-fé, aplica multa tal. Ele tem que explicar o porquê você é litigante de má-fé. Ó, você é litigante de má-fé porque você está entrando com diversos procedimentos que são incabíveis, ou você é litigante de má-fé porque você mentiu. Então ele vem aqui, tem que trazer, ele tem que preencher esse conceito legal e explicando no caso concreto quais as razões que levaram ele a aplicar aquele conceito. Então atente-se aqui que o juiz não pode vir simplesmente falar, olha, aplica o litigância de má-fé. Não, ele tem que trazer quais são os fatos que deram origem a essa litigância. Se ele não fizer isso, cabe embargo de declaração para ele explicar quais foram os motivos que levaram a ele a aplicar aquela litigância de má-fé, por exemplo, tá? A única coisa que você vai provocar um pouquinho mais o juiz aí pode ser que ele amplie essa multa, né? Então tome cuidado no caso da litigância de má-fé, meu exemplo aqui é meio perigoso, tá? Então, mas se ele vem e fala de um abuso de direito, você tá tratando e tá discutindo que houve até um assédio sexual, ele tem que trazer isso, não é simplesmente ele falar que teve sem fazer a subsunção dos fatos à norma, tá bom? Ele precisa trazer pro concreto. Quinto, que é muito comum também. O quinto é extremamente comum no nosso dia a dia, eu já até falei dele, é a decisão do vestidinho preto, né? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Toda vez que você conseguir verificar que o juiz usou o Ctrl+C, Ctrl+V, que é lá o copiar e colar, cabe embargo de declaração. Então foi o exemplo que eu dei lá. Defira a tutela antecipada porque preenche os requisitos do artigo 300. O juiz tem que explicar por que estão presentes. Não é simplesmente copiar uma decisão que caberia para qualquer outro processo. Não é ele vir aqui e simplesmente reproduzir algo que caberia para outro processo. Então aí, neste caso, cabe embargos de declaração, tá? Sexto, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar conclusão adotada pelo julgador. Cuidado com este caso aqui. Quando você traz vários fundamentos, especialmente em empresa, quando traz lá 50 fundamentos na contestação, o Tribunal Superior do Trabalho e o STF, eles têm mantido o posicionamento anterior ao CPC de 2015. Então eles dizem o seguinte, olha, o juiz tem que se atentar para os fundamentos que ele considera como relevante e que justificam a sua decisão. Então o TST e o STF, eles entendem que o juiz não precisa analisar os 50 fundamentos. Isso é contrário ao que está aqui na lei, mas eu tenho que trazer a prática para vocês. Na prática é isso. Então, se o juiz não analisa todos os fundamentos, ao invés de você entrar com embargo de declaração, se for uma decisão de primeiro grau, já entre com o seu recurso ordinário. Agora, se for uma decisão do regional, aí neste caso você precisa entrar com embargos de declaração, tá? 7. Limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aqui é igualzinho, gente, o item 3. O item 3 fala da reprodução da lei. Aqui está falando de súmula, de um enunciado. O que ele está falando? O juiz não pode simplesmente falar, ó, julgo procedente, ou ele fala, ó, teve discriminação nos termos da súmula 460 e pouco lá do TST. Julgo procedente. Não, ele tem que explicar
o porquê que teve isso. Não é simplesmente ele vir e julgar procedente nos termos da súmula tal. Ele tem que fazer a subsunção da súmula ao fato, tá? Do mesmo modo, no item 8. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso, em julgamento ou a superação do entendimento. Aqui, gente, quando você traz e aqui é importante para vocês já desde a petição inicial. Se você trouxer um determinado precedente, então vamos falar, ainda que a gente não tenha um precedente, mas vamos falar lá do grupo econômico que a gente tem discutido aí esses dias, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Quando a gente tem aqui a sistemática do grupo econômico, eu tô ali, tô no meio do processo, já tô na fase de execução, quero fazer uma petição, mas eu não coloquei lá na petição inicial o grupo econômico. Posso trazer para a fase de execução? Eu ensinei para vocês recentemente o seguinte, você vai fazer uma petição e vai abrir um tópico da distinção. Então, é isso que está falando aqui. Você faz a distinção. Você fala, o meu caso é diferente daquele que está sendo julgado lá pelo STF. No meu caso, eu quero que se instaure um incidente para caracterizar o grupo econômico. Não é simplesmente redirecionar para a empresa do grupo econômico. Então, no meu caso, há uma distinção. E aí o juiz tem que enfrentar essa distinção. Se ele não enfrentar essa distinção, vai caber embargo de declaração. É isso que está dizendo esse dispositivo, tá? Quando a gente fala dos embargos de declaração, os embargos de declaração ele tem dois efeitos bem interessantes, que é o efeito interruptivo e o efeito modificativo. O efeito interruptivo, ele, diferente dos demais recursos, a gente sabe que o embargo de declaração, ele, às vezes, cabe um embargo de declaração e cabe também um outro recurso. Então, por exemplo, o recurso ordinário da sentença. Toda vez que a gente entrar com embargos de declaração, entrei com embargo de declaração no prazo de 5 dias, eu gero a interrupção do prazo para o meu recurso ordinário, seja para mim, seja para a parte contrária. Repito, seja para mim, seja para a parte contrária. Só que aqui vai mais uma observação. Não se produzirá efeito interruptivo em 3 hipóteses. Primeiro, se os meus embargos de declaração forem intempestivos. Segundo, se houver irregularidade de representação da parte. E terceiro, ausência de assinatura. Vou explicar cada um deles. Você entrou com embargo de declaração no 6º dia. Se você entrou com embargo de declaração no 6º dia, ele não vai produzir o efeito de interromper o prazo do recurso ordinário. E aqui vai um X enorme de atenção. Qual atenção? Você tem que observar o recurso da parte contrária. Porque eu falei que os embargos de declaração ele interrompe para você e interrompe também para outra parte. Então, suponhamos que teve sucumbência recíproca. Os dois podem entrar com recurso. Aí o reclamante vai lá e entra com embargo de declaração no 6º dia. Você está pela reclamada, você fala, tudo bem, não vou entrar com recurso ordinário agora não, vou ganhar um tempinho, vou esperar sair a decisão dos embargos de declaração para depois entrar com recurso ordinário. Perdeu. Aí, neste caso, se o juiz reconhecer a intempestividade dos embargos de declaração, a parte contrária também perdeu o prazo. Então, tome muito cuidado. Quando você entra lá no sistema e vê que a parte contrária já entrou com embargo de declaração, tome muito cuidado. Olhe direitinho lá para ver se não é intempestivo os embargos de declaração. Porque se for intempestivo o embargo de declaração da outra parte, não vai interromper o prazo, nem para ela, nem para você, tá? Segunda hipótese, irregularidade de representação. Mais difícil acontecer, mas pode acontecer. Então lá vai entra com embargos e ele não tem procuração no processo. Se ele não tem procuração no processo, não gera esse efeito interruptivo. Aqui, gente, tem se entendido na jurisprudência que com o CPC de 2015, antes de não produzir efeito, tem que se intimar a parte para no prazo de 5 dias regularizar a representação. Então, somente depois de ultrapassado, aí sim que nós vamos decretar essa não produção de efeito, tá?
E a última hipótese, a ausência de assinatura, que é quase impossível hoje em dia, você não consegue entrar com recurso sem assinar. E por que eu estou destacando esses aspectos aqui? Porque tem juiz que dá a seguinte decisão, que é comum a gente ver, né? Ficam as partes cientes de que, em caso de oposição de embargos de declaração que não visem sanar omissão, obscuridade ou contradições na própria sentença, mas impugnar a decisão, seus fundamentos ou buscar reapreciar as provas, não serão conhecidos e não interromperão o prazo do recurso ordinário para a parte embargante, sendo o embargado ainda apenado em litigância de má-fé. Tudo errado. Não acreditem nesta decisão. Tudo errado. Só não vai ser ali conhecido e não vai interromper nessas hipóteses aqui. Essa decisão aqui, ela pegou um modelo anterior a 2014. 2014, os juízes deitavam e enrolavam. Falavam, ó, se você entrar aqui com um recurso de embargos e eu não conhecer, não vai interromper o prazo. Te colocava um puta medo. Falava, ó, não vou entrar com embargos de declaração. Na dúvida, eu vou direto com o recurso ordinário, não entra com embargos de declaração. Porque vai que ele não interrompe meu prazo, você ficava na mão do juiz. Veio em 2014 a Lei 13.015 para barrar isso. Falou, ó, não é bem assim não. Só não vai interromper nessas três hipóteses taxativas. Não é, portanto, uma faculdade do juiz analisar se vai interromper ou não o prazo do seu recurso posterior. Isso vem na lei. Então, essa decisão aqui, sinto dizer, mas ela está equivocada, tá? Aí, quando o juiz me ameaça que vai aplicar a multa, também a meu juízo está equivocado, uma vez que é um mecanismo que você tem ali de exercer o seu contraditório e o juiz não deveria ameaçar. No entanto, vários juízes acabam fazendo isso, os tribunais mesmo acabam fazendo isso, e infelizmente a gente, do lado de cá, sejam vocês advogados, sejam nós procuradores, acabamos tendo que conviver ali com essa sistemática que, a meu juízo, viola inclusive o princípio da cooperação. Mas enfim, aqui a minha função é trazer para vocês o seguinte: se tiver uma decisão dessa te ameaçando que não vai interromper, não se preocupe. Você derruba isso no tribunal. Interrompe sim. É só nessas três hipóteses que não vão interromper. E como regra, só no caso da intempestividade, tá? Mas aqui eu queria trazer um segundo aspecto extremamente relevante também. Olha aqui a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês. Desistência dos embargos de declaração prejudica a parte contrária? Como assim? Falei para vocês que, quando eu tenho uma decisão judicial, entro com embargos de declaração, o embargo de declaração interrompe o prazo do recurso ordinário para mim e para a parte contrária. Só vai começar a contar integralmente novamente a partir da intimação da decisão dos embargos. Só que suponhamos que a reclamada entre com embargos de declaração e aí você, advogado do reclamante, olha lá no sistema e fala, olha, é tempestivo os embargos de declaração dela, tô com muita coisa para fazer aqui, não vou entrar com o meu recurso ordinário agora não. Vou então esperar aí sair a decisão dos embargos. Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Mas aí suponhamos que você esteja lá, tá lá no 9º dia, 10º dia, vem a empresa e desiste dos embargos de declaração. E é isso aqui vai produzir efeito para você? Porque se ela desistir, não volta a correr o prazo do recurso ordinário. Isso atinge você que não entrou com recurso ordinário, advogado do reclamante? Então vamos lá. Aqui neste caso, o posicionamento majoritário é embasado no princípio da boa-fé entre as partes. E aí o TST entende que para a parte contrária, então no meu exemplo, como os embargos de declaração foram interpostos pela empresa, para o reclamante, o prazo do recurso dele inicia da ciência da homologação dos embargos. Ou seja, se desistir, o juiz tem que homologar a desistência e aí, a partir desta homologação, você tem o prazo inteiro de 8 dias para entrar com o recurso ordinário. Senão ele te pegaria ali numa litigância de má-fé ou afastando aí da própria boa-fé. Te pegaria no susto, já que você ficou esperando essa interrupção. Agora,
para a empresa que entrou com embargos, sinto muito, mas ela vai perder a possibilidade de entrar com recurso ordinário. Então, se você entrar com embargos de declaração e desistir desses embargos, desista antes do prazo de 8 dias. Porque se você desistir depois, não vai restaurar seu prazo do recurso ordinário. Seu prazo do recurso ordinário já vai ter passado e aí já era. Ah, professor, eu fiquei na dúvida se eu entrava com embargos de declaração ou se eu entrava com recurso ordinário. Eu entrei com os dois ao mesmo tempo. Pode? Pode não. Aqui é única recorribilidade. Só cabe um recurso da decisão judicial. Ah, mas aqui cabe embargo de declaração e recurso ordinário. Sim, um de cada vez. Aqui é até excepcional, mas cabe um de cada vez. E se eu entrar com os dois? Vale aquele que você entrou primeiro. Como assim? Se você entrou com embargos de declaração e recurso ordinário no prazo de 5 dias, vai primeiro analisar os embargos de declaração e seu recurso ordinário não vai produzir nenhum efeito. Repito, não vai produzir nenhum efeito, porque você entrou junto. Então, se você entrar com embargo de declaração e recurso ordinário, se entrou primeiro com os embargos de declaração e meia hora depois protocolou o recurso ordinário, vale só os embargos de declaração, não produz nenhum efeito o seu recurso ordinário. Você vai ter que entrar com ele integralmente depois, quando sair a decisão dos embargos de declaração. Ah, se for o contrário, protocolei primeiro o recurso ordinário e daí meia hora os embargos de declaração no mesmo dia. A mesma coisa, vale aquele que você assinou primeiro e inseriu no sistema. Se você inseriu primeiro o recurso ordinário, seus embargos de declaração o juiz não vai nem analisar. Não vai produzir nenhum efeito, tá? Na verdade, nem vai ser conhecido, porque aí já vai encaminhar o seu processo para o tribunal, uma vez que aqui a gente é embasado na unirecorribilidade, tá? Mas a gente também tem a possibilidade dos embargos de declaração com efeito modificativo. Como regra, o objetivo dos embargos é afastar uma obscuridade, afastar então ali uma omissão, uma contradição. Não é modificar a decisão judicial. O objetivo dela não é reforma propriamente dita da decisão judicial. Mas como em diversos casos eu posso ter essa modificação, veio a CLT no parágrafo 2º do artigo 897-A e disse o seguinte: eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção do vício da decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Então, aqui neste caso, o que acontece? O juiz vai ter que estabelecer o contraditório sempre? Não. Por que não sempre? Porque tem que ter aqui, ó, somente poderá ocorrer em virtude de correção de vício e desde que, o próximo parágrafo que diz isso, desde que o juiz vislumbre a possibilidade de modificação. Se o juiz, de plano, perceber que seus embargos de declaração, por exemplo, são intempestivos, ou que não vão ser conhecidos seus embargos de declaração, ele não precisa estabelecer o contraditório. Ele simplesmente vem aqui, ó, não dou provimento ou não conhece dos seus embargos de declaração e segue normalmente. Agora, se ele for acolher os embargos de declaração, estabelece ali o contraditório, é obrigatório o contraditório. Se ele não estabelecer o contraditório, há violação legal desse dispositivo e violação do princípio do contraditório, tá? Quando a gente tem efeito modificativo, a gente pode ter um seguinte aspecto, vou trazer aqui um caso prático para vocês. Suponhamos lá que tenha lá o juiz um reconhecimento de horas extras, equiparação salarial na fundamentação, mas no dispositivo a condenação apenas das horas extras acrescido de honorários advocatícios. Então lá ele deu a equiparação salarial e as horas extras na fundamentação e no dispositivo ele só falou das horas extras. Ficou faltando a equiparação salarial. Então aqui é omisso quanto à equiparação salarial. A reclamada veio e entrou com um recurso ordinário somente quanto às horas extras, porque foi o que ela foi condenada. Então aqui ela entrou então com um recurso ordinário. No 5º dia, o reclamante opôs o embargo de declaração, requerendo o saneamento da contradição entre a fundamentação e o dispositivo, fato que é acolhido, modificando a condenação para incluir a equiparação salarial. Ou seja, a empresa já tinha entrado com recurso ordinário só das horas extras e agora
apareceu a equiparação salarial. A empresa foi intimada nessa decisão. Pode ser interposto novo recurso ordinário ou complementar o anterior. Aqui neste caso, o que diz o artigo 1024 do CPC? No prazo de 8 dias é possível complementar o recurso ordinário já interposto. 8 dias a contar da onde? Da intimação da decisão. Então, a partir do momento em que você foi intimado dessa decisão dos embargos de declaração, no meu exemplo, a empresa poderia vir e completar o recurso ordinário dela para colocar a equiparação salarial. Mas atente-se, pode completar nos exatos limites da ampliação. Ela não pode, então, trazer novos tópicos que não foram indicados lá no primeiro recurso. Então, suponhamos que aqui no nosso exemplo, a empresa entrou com as horas extras e não falou nada dos honorários advocatícios. Aí, na hora que saiu a decisão dos embargos de declaração, ela falou, já que agora saiu essa decisão, eu vou entrar, então, lá, complementar o meu recurso ordinário, vou fazer aqui a equiparação salarial e vou trazer também os honorários advocatícios. Pode? Pode não. Honorários advocatícios ela não pode trazer aqui. Aí como é que eu faço isso na prática, professor? Na prática é uma petição de recurso ordinário que você faz, fazendo referência ao recurso anterior e que você está complementando o seu recurso. Preciso ratificar o meu recurso anterior? Não precisa ratificar. O STJ e o TST, e agora com o CPC, são pacíficos nesse sentido. Não há necessidade de você ratificar que já tinha entrado com recurso ordinário dos horas extras. Simplesmente você faz referência que já foi interposto recurso ordinário e nesse momento você está complementando para incluir, tópico 1, equiparação salarial, uma vez que foi ampliada a condenação quanto aos embargos de declaração. E aí vem e trata da equiparação salarial, tá? É simplesmente como se fosse uma petição de emenda. Do mesmo modo que a gente pode emendar a petição inicial, a gente pode aqui emendar o recurso ordinário desde que tenha uma decisão que foi ampliada pelos embargos de declaração. E desde que essa emenda seja limitada àquilo que foi aumentado nos embargos de declaração. Aí, se eu quiser colocar o que eu tinha esquecido, essa parte aí não vai ser conhecida no tribunal. Não significa que a equiparação, você colocou a equiparação salarial e também colocou os honorários advocatícios. Você está descumprindo o dispositivo, não vai ser analisada essa peça tua. Não, não é bem assim. Não vai ser analisado os honorários advocatícios. Já houve aqui a formação de coisa julgada, não se discute mais os honorários advocatícios. Agora, a equiparação salarial, essa sim vai ser analisada, tá bom? Quando a gente fala de embargos de declaração, como o embargo de declaração ele tem aquela capacidade de interromper o prazo dos recursos posteriores, o contraponto a isso é a aplicação de multa se ele for utilizado de forma protelatória. E aí, quando a gente tem embargos de declaração de forma protelatória, o CPC vem e diz o seguinte: na primeira hipótese de ser um embargo protelatório, eu aplico uma multa de até 2% do valor da causa. No caso de reincidência, 10% do valor da causa e passa a ser um pressuposto de admissibilidade. O que significa isso? Suponhamos que eu tenho uma sentença e eu entrei com embargo de declaração e o juiz acha que eu estou enrolando ali, me aplica uma multa de 2%. Se eu for entrar com o recurso ordinário, eu posso entrar com o recurso ordinário e não preciso pagar essa multa. Não há necessidade de pagar a multa de 2%. Posso entrar com o recurso ordinário. Mas pode acontecer de eu ser o chato da turma. Sai a decisão dos embargos de declaração, eu tomei a multa, então aqui saiu a decisão, eu entrei com novo embargos. Posso entrar com embargos de declaração? Posso, desde que haja omissão nessa decisão aqui. Eu não posso usar esse segundo embargos como um mecanismo de restabelecer aquilo que eu já teria que ter levantado aqui embaixo. Aí, neste caso, então, eu entro com embargo de declaração, o juiz entende que eu estou proteletando mesmo, estou querendo enrolar totalmente. O que ele faz? Aumenta essa multa de 2% para 10%. Nessa hipótese, na hora que eu for entrar com recurso ordinário, obrigatoriamente eu tenho que pagar a multa de 10%, porque passou a ser um pressuposto de admissibilidade.
Se eu não pagar essa multa de 10%, meu recurso não vai ser conhecido, tá? É interessante destacar que pode acontecer de ter mais um chato da turma, e tem. Isso daí é muito comum, né? Se está na própria lei é porque tem. Então aqui, suponhamos veio uma decisão nesse segundo embargos. Aí a empresa vem e fala, não quero entrar com outro embargos, não estou acreditando que o juiz não analisa isso. Estou falando que tem uma omissão na sentença. Estou falando que tem uma omissão na sentença. Estou falando que tem uma omissão na sentença. Entra com o terceiro embargos. Desaforado. O que acontece com o terceiro embargos? Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. O que significa? Não produz nenhum efeito esse embargo de declaração, nem mesmo o efeito interruptivo. O que significa, portanto, que se a empresa entrou com embargo de declaração, o terceiro embargo de declaração, já tinha tomado uma multa de 10%, esse terceiro embargo de declaração não produz nenhum efeito. E aí, então, o prazo de 8 dias vai estar correndo. Se ultrapassou o prazo de 8 dias, sinto muito, mas ela não vai poder entrar nem com recurso ordinário posteriormente, tá? Então, atente-se que é bem perigosa, então, essa aplicação aí, essa sistemática de querer ficar entrando com vários embargos de declaração, tá? Então, atente-se aí para essa particularidade, tá? Vamos ver aqui alguns questionamentos do pessoal, para a gente... Já até extrapolei aqui, eu queria falar de outros aspectos, mas acabou ficando apertado o tempo. Quando tem ameaça que verifico com mais carinho e oponho embargo de declaração, caso tenha laço. Exatamente, Rodrigo, é isso daí, os juízes acabam ameaçando, mas quando a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo, entra com embargo de declaração, não fica com medo dessa multa, tá? Essa multa aí é para gerar uma restrição da possibilidade de entrar com embargos, né? Desistência de embargo de declaração pode ser considerado litigância de má-fé? O tribunal tem entendido, Rodrigo, até o TST tem algumas decisões nesse sentido, ele fala que não significa propriamente dito uma litigância de má-fé, porque você tem o direito de entrar com os embargos de declaração e você tem o direito de desistir sem a necessidade de anuência da outra parte. Mas, em decorrência da boa-fé para com as partes, e inclusive a boa-fé do juiz para com as partes, a interpretação que se faz daquela interrupção lá pelo tribunal é o seguinte, fala, olha, eu como parte contrária, então eu como reclamante, estou esperando que tenha interrupção, a reclamada entrou com embargo de declaração. De repente vem uma desistência, aí eu vou pego de surpresa. Para não ter, então, essa surpresa aí gerada, vem o tribunal e fala, ó, boa-fé da parte contrária. Não significa propriamente dito que está agindo de má-fé, lá o reclamado aqui no meu exemplo. Mas eu tenho que observar o que um homem médio pensaria na hora que o outro entra com embargo de declaração, que ele vai ser julgado, e aí depois vai abrir meu prazo novamente. Então aqui tentou compatibilizar os dois lados o TST. Falou, não significa litigância de má-fé pela reclamada, porque ela tem esse direito de desistir dos embargos. E, consequentemente, desistiu, não vai poder nem mesmo ter a interposição do recurso ordinário, porque quando ela desiste, teoricamente, ali tem que ter a homologação e tem se entendido que produziu o efeito até aquele momento. E aí ela perde o prazo do recurso ordinário, salvo se estiver dentro dos 8 dias. Para a parte contrária, não vai ali inviabilizar que ela possa interpor o recurso ordinário, contando os 8 dias a contar da ciência da homologação, tá bom? Que o Rodrigo traz a OJ 142, que já me salvou num processo, embargo de declaração, sem intimação da parte adversa. Essa OJ, Rodrigo, ela é uma OJ que foi criada antes da Lei 13.015 de 2014. O TST aí criou essa sistemática e até ele falava, olha, se fosse recurso ordinário, como o embargo de declaração da sentença facultativo, do recurso ordinário ele falava que não precisava ter o contraditório. Era o que vinha na OJ lá na sua origem. Veio a Lei 13.015 e acabou com essa discussão. Falou, se tiver efeito modificativo, tem que ter contraditório. Aí até o TST adequou a OJ, tirou aquela história do recurso ordinário que tinha antigamente, e hoje, se tiver efeito modificativo, tem que ter o contraditório, senão vai ter aí a nulidade da decisão judicial, tá bom? Aqui o Sérgio falando, excelente aula, obrigado Sérgio, obrigado Carlos aí também, excelente aula, muito obrigado também para Vera, sempre um prazer aqui estar com vocês.
Vou aqui estimular vocês para a gente ver qual o tema que vocês querem que a gente traga aqui para nossa aula prática aqui de toda quarta-feira. Hoje eu resolvi trazer um tema de recurso, mas um recurso que a gente vê em todos os aspectos, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. E aí fico então sempre à disposição de vocês e deixo aqui o convite para os nossos alunos. Eu amanhã vou dar uma aula ao vivo de correção de agravo de petição às 19 horas. Vou mandar o link para vocês da nossa aula. O pessoal de recursos, então, já tem lá programada essa aula de agravo de petição, corrigindo mesmo o recurso já interposto pelos alunos. E eu convidei também todos os alunos do nosso curso Mestre em Execução para assistir essa aula, já que é um agravo de petição, um recurso dentro da fase de execução, para todo mundo, então, ver como é que a gente entende que é adequado ali o recurso para você ter sucesso na sua fase de execução. Espero vocês, então, aos nossos alunos amanhã às 19 horas, pelo lá o Google Meet, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.